vaga sobre o zebrafish. Me chamo Natália e essa apresentação é para a disciplina de Manejos e Cuidados com Animais de Laboratório da UFSPA para o curso de Biomedicina. Para começar o conteúdo, temos um pouco da taxonomia do zebrafish e a sua biologia. Em sua biologia, o zebrafish apresenta um tamanho geral de cerca de 3 a 5 centímetros. A fêmea do zebrafish tem seu corpo mais gordinho, enquanto os machos são mais esguios. São animais de hábitos diurnos e costumam ficar em cardumes. São originários da Índia, Bangladesh e Nepal. O zebrafish possui ausência de bexiga urinária e da próstata também. Porém, ele apresenta similaridade com humanos, que inclui a biologia molecular e embriologia das células germinativas. O zebrafish macho possui um par de testículos e a fêmea possui ovários contendo oócitos. Acredita-se que a determinação do sexo seja mediada por sinais de alguns genes autossômicos e que o processo de diferenciação gonadal possa ser influenciado por fatores ambientais. Os sistemas de alojamento para o zebrafish são formados por 3 componentes principais: os tanques, as estantes e o sistema de tratamento de água. Existem algumas empresas que desenvolveram sistemas de alojamento sofisticados específicos para biotérios, aliando conhecimentos em pesquisas com roedores e conceitos básicos de aquacultura. O resultado é uma excelente mistura de tanques, prateleiras e sistema de filtragem composto por elementos biológicos, químicos e mecânicos. A grande maioria dos biotérios que criam o zebrafish utiliza esses sistemas de recirculação de água. Neste tipo de sistema, a água utilizada para criar e manter os peixes é tratada e reutilizada, reduzindo significativamente a quantidade de água e o espaço utilizado. No entanto, há ainda a possibilidade de criação de sistemas eficientes com materiais mais baratos, disponíveis em lojas de materiais de construção e de utensílios domésticos, como, por exemplo, nos biotérios de zebrafish das universidades do Rio Grande e do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que para o zebrafish é fundamental que a iluminação seja controlada, pois o fotoperíodo é essencial na regulação do crescimento e da reprodução desses peixes. O ciclo diário mais utilizado é o de 14 horas de luz e 10 horas de escuro. A alimentação uma vez ao dia parece ser suficiente para suportar o crescimento e o desenvolvimento reprodutivo dessa espécie. No biotério, o zebrafish é alimentado de 2 formas: com alimentos vivos, no caso de zooplânctons, e ração. Porém, se a escolha for pela alimentação processada, que é o caso da ração, deve haver muito cuidado com a relação à quantidade ofertada e à taxa de renovação da água, já que este tipo de alimento tende a sujar o ambiente. Os ovos do zebrafish são relativamente grandes quando comparados a outros peixes usados em biotérios. São transparentes, o que se faz possível observar o seu desenvolvimento através do córeo durante as primeiras 24 horas após fertilização. Na fase larval, as larvas nadam livremente, apresentam bexiga natatória cheia e já começam a procura por alimentos. O zebrafish jovem já possui nadadeiras, começa a apresentar um padrão de pigmentos próximo ao observado em adultos, e nessa fase o zebrafish deve estar com 10 milímetros. Ele torna-se adulto após 90 dias, com tamanho inicial de 2 a 3 centímetros, e continua seu crescimento ao longo da vida, que dura aí aproximadamente de 2 a 3 anos, podendo chegar a medir 5 centímetros. O zebrafish é um ótimo modelo animal por sua grande fertilidade e o seu amadurecimento sexual ocorre rapidamente, mais ou menos entre 3 e 6 meses pós-fertilização. Isso varia consideravelmente com as condições ambientais, densidade populacional, temperatura e disponibilidade de alimentos. Por isso, é mais apropriado relacionar a maturidade reprodutiva do tamanho do que a idade. Na natureza, a reprodução acontece durante os meses chuvosos, por ser um período de abundância em recursos alimentares. Em biotérios, existem técnicas e equipamentos para a realização da reprodução do zebrafish. O primeiro modelo envolve a adição de um local de desova ou substrato. Esse método se baseia na reprodução natural, mantendo-os em grupo de sexos misturados e com mínima manipulação humana e uso de um substrato. Nesse caso, o substrato usado são as bolinhas de gude. Os peixes desovam entre as bolinhas e os ovos caem entre os espaços, evitando o canibalismo e facilitando a coleta subsequente através de sifonamento. O segundo método acontece em um tanque separado e envolve a adição de um fundo gradeado que se encaixa no tanque preenchido com água. Como observado, este fundo gradeado está apenas no fundo do tanque e não ao seu redor. As fêmeas estão nadando sozinhas no tanque e agora acontece a adição dos machos, onde eles vão começar o ritual de acasalamento. As fêmeas vão começar a sua desova e os ovos caem nas aberturas do gradeado ao fundo do tanque, evitando o canibalismo. Outra alternativa também é a grade
que é colocada dentro do tanque, porém ela não chega ao fundo, mas sim fica suspensa, e ela possui grade embaixo e ao redor. Os peixes aí já estão misturados, os ovos caíram passando pelas aberturas da grade. Agora os ovos já eclodiram e viraram larvas e já estão à procura de alimento. Os zebrafish, quando mantidos em ambiente artificial, ficam altamente dependentes de um fotoperíodo regular e interrupções no ciclo de iluminação podem acarretar em sérios problemas na manutenção do ciclo reprodutivo e assim influenciar no seu desenvolvimento. O bem-estar dos animais em biotério é influenciado por situações que estão fora do seu nível de tolerância. Fatores estressantes para o zebrafish incluem captura, transporte, manuseio, alta densidade populacional, desnutrição e variações na qualidade da água. O zebrafish tem sido uma espécie aliada da ciência nas pesquisas da área biomédica, nos estudos de comportamento, genética e toxicológicos. Mostrou-se excelente modelo animal no estudo e detecção da cetamina. A pesquisa biomédica depende do uso de modelos animais para entendimento de doenças humanas a nível celular e molecular. No entanto, uma série de fatores deve ser considerada na proximidade evolutiva e semelhança anatômica. As áreas de aplicações em pesquisas biomédicas citadas são neurologia, toxicologia, cardiovascular, medicina regenerativa e alterações de comportamento.